isso aí, infelizmente, a gente vem vendo a utilidade perversa do Bolsonaro para queimar qualquer pauta junto às pessoas coerentes de esquerda. Então a gente já vem lutando há muito tempo essa bandeira desde o início do Duplo Expresso, aliás, antes ainda de Duplo Expresso, eu sempre defendi a impressão do voto seguindo o ensinamento e a saudável desconfiança de pessoas como Leonel Brizola e como o senador Roberto Requião, autor do primeiro projeto de lei que determinou a impressão do voto, no último ano de mandato de Fernando Henrique Cardoso, 2002, e logo que assumiu a presidência da República, houve um projeto de lei de autoria do então senador Eduardo Azeredo, que contou com um apoio entusiasmado da base do governo Lula e foi prontamente sancionado por esse, revogando a determinação da impressão do voto. Não satisfeito, o parlamento, mais uma vez, de forma soberana, determinou a impressão em uma reforma eleitoral, dessa vez com a relatoria do Flávio Dino, que ali falou que era necessária a impressão do voto, que seria um antidoping. Na semana passada a gente mostrou aqui a fala do Flávio Dino. Ele, em 2010, afirmou categoricamente que teria havido uma fraude na votação para o governo do estado do Maranhão. Mais uma vez, no seu Twitter, ele afirmou em 2013 que ele viu provas científicas de que a urna, o processo de votação brasileiro poderia ser fraudado, era passível de fraude. E, no entanto, nesse ciclo eleitoral, porque a conveniência política mudou e a grande imprensa vem delimitando o ceticismo com relação à urna, baseado tão somente na ciência, nas regras que deveriam ser, que são universais, né? Então, são universais e aplicam-se também no Brasil, a despeito de propaganda enganosa, e ele passou a dizer que isso é negacionismo eleitoral, depois de negacionismo climático e negacionismo sanitário. Isso tem uma diferença. O negacionismo sanitário, que ele se refere com relação ao coronavírus, negacionismo climático com relação ao consenso científico sobre a hipótese antropogênica das mudanças climáticas, eles são consensos, quase unânimes, eles são majoritários na ciência. Agora, na questão eleitoral, é o inverso. O consenso científico sobre as regras de segurança de sistemas determinariam que houvesse a impressão do voto, que o código de programação da urna fosse aberto e auditável. E isso não acontece. A quem interessa esse discurso anti-intelectual? A gente justamente não critica o bolsonarismo pelo anti-intelectualismo, sua postura anticientífica? Então vou mostrar aqui que a Rede Globo, quando foi votado o último projeto de lei que determinou a impressão do voto, em 2015, projeto de autoria do Jair Bolsonaro, e mais uma vez, aqui o nosso dever é com honestidade intelectual. Eu conversei algumas semanas atrás com o senador Roberto Requião, que sempre teve imbuído dessa bandeira, e ele falou, olha, o Bolsonaro não está apoiando isso agora por oportunismo. Desde o início, todas as vezes que a gente levava adiante essa medida no parlamento, ainda no final do governo Henrique, depois durante o governo Lula, o Bolsonaro sempre foi a favor, porque ele tem voto, né, o voto fisiológico ali das pensionistas do Exército, das Forças Armadas, do Rio de Janeiro. Então, ele não tinha por que se preocupar se o voto eletrônico viesse a corresponder, se não corresponde, ao voto impresso. Agora, para as pessoas que não têm a mesma densidade eleitoral, aí essas sim deverão se preocupar. E essa mensagem que a gente traz aqui, ela é muito problemática, Nildo Rix. Eu tiro a prova disso empiricamente. Quem quer que ataque o nosso site, quem quer que ataque as nossas transmissões, levando a gente a ter um protocolo complexo de segurança, de falar em segurança digital, todos os dias para iniciar nossa transmissão, vem atacando cada vez mais o nosso site e as nossas transmissões. Então vou mostrar aqui um gráfico, um print que eu acabei de fazer das últimas 24 horas do nosso site. Nosso site, inclusive, teve um problema e nós não pudemos publicar em razão disso de sábado até essa manhã. Parece que eu consegui resolver e por isso eu consegui publicar o programa de hoje lá. Mas de ver esse gráfico aqui que monitora em tempo real os ataques ao nosso site. A gente teve um pico, eu acho que é um novo recorde, de 7 milhões de ataques nessa noite. Aí era 3 da manhã aqui na Europa, então 7 da manhã em Brasília. Chegou aqui a bater, você vê aí no eixo, né? À esquerda, 7 milhões de ataques. Eu não sei se é por hora, acho que é por hora que eles medem, né? Então 7 milhões nessa hora aqui, 3 da manhã, foi o pico. E eu queria, Nildo, que opa, agora eu não consigo mais tirar da tela, peraí, aumentou, peraí. Sai, meu filho. Pessoal, aí, agora já maximizou. Paciência aqui, paciência. Vai, meu filho, sai da frente, saiu. Eu queria que outras forças políticas tivessem também esse tipo de constrangimento no Brasil, e eu não vejo essa situação. A gente não vê. Você vê alguma outra força política, algum outro site que sofra ataque semelhante?
Eu desconheço. Queria saber de alguma força, por mais que nominalmente fosse mais radical e mais antissistema do que o Duplo Expresso. Então o pessoal que fala que está com a foice e o martelo na mão, pronto para fazer o que quer que seja, e, enfim, pessoas mais radicais no discurso, fazendo aí curso de formação, faca na caveira vermelha, em 8 minutos no YouTube. Eu queria, né, se o discurso corresponde ao grau de ameaça para o sistema, essas forças deveriam ser tão atacadas, se não mais atacadas do que o Duplo Expresso. E, no entanto, é isso que a gente vê. A gente vê, pelo contrário, as redes sociais dos Estados Unidos promovendo, muitas vezes, um discurso nominalmente, na aparência, talvez não na substância, ou não na forma com que ela de fato opere na realidade, oferecendo alguma contestação real, fora do script do pessoal que hoje tem o controle quase absoluto da dinâmica do processo político brasileiro, operando sismogênese digital, né? Então, olha só, eu, na semana passada, propus, e pelo que eu vi as pessoas concordaram da nossa comunidade, que a gente coloque uma quarta lâmina na nossa navalha expressa. O que é a navalha expressa? Quem não fala, quem não aborda uma dessas lâminas, ou todas elas, melhor dizendo, até segunda ordem, por convicção, por ignorância, o elemento subjetivo não nos interessa. O que interessa é o elemento objetivo, a contribuição desse indivíduo para o processo que está se dando. Até segunda ordem está no esquema, está operado pelo esquema. Então, qual é a primeira lâmina do navalha expressa? A ordem não é tão relevante, mas uma é essa questão do Banestado, né? E aí de escândalos financeiros. Né? Então, Banestado, aí depois, os cotistas do Fundo Opportunity, aí na sequência, a lista VIP, quer dizer, a lista VIP era do Banestado, a lista da Odebrecht aqui na Suíça. Nunca mais ouvi falar em que passo está o pedido do ex-presidente Lula aqui na Suíça para ver esses documentos. A gente soube que o primeiro foi recusado pela Procuradoria da República aqui em Berna, que por essas ironias do destino fica a apenas 15 minutos da minha casa. Mas o recurso administrativo, o nome da Procuradoria, no que deu? Na sequência, se tivesse sido recusado, o que deu um recurso ao Judiciário Suíço, em que poderia haver diligências, e a gente queria que fosse pedida primeiramente como testemunha Dario Messer, fosse ele arrolado como testemunha. Afinal, ele não pode se negar, e não será difícil achá-lo, já que, em tese, né, ele estaria em prisão domiciliar no Leblon. Não seria difícil, então, o Judiciário Suíço, através de uma carta rogatória, pedir a cooperação do Judiciário Brasileiro para ouvir Dario Messer sobre, por exemplo, por que ele consta dos documentos que estão aqui na Suíça e sumiu dos documentos do Brasil e não foi ouvido sequer como testemunha por Sérgio Moro. É apenas um. A gente pode também pedir para ouvir o Eduardo Cunha, pode pedir para quebrar o sigilo da conta ônibus do Eduardo Cunha no Banco BSI, aqui em Zurique, para ver quem são os 150 deputados que estavam dentro desse ônibus do Eduardo Cunha. Tem várias coisas muito perturbadoras que justamente uma negativa da Procuradoria Suíça possibilitaria o ex-presidente Lula. Nunca mais ouvi falar disso. Você ouviu falar? Pode ser que eu esteja enganado. Então, por favor, primeiro pedido de participação da nossa rede, se você souber de alguma divulgação em algum veículo, seja na imprensa hegemônica, seja supostamente alternativa, sobre a sequência do pedido que foi formulado em março desse ano. Em março, né? Então já tem o quê? 9 meses aí? Pô, daqui a pouco nem nasce, ou melhor, não nasceu ainda, né? A gente tem que fazer de tudo para, de repente, aplicar aí uma ocitocina para acelerar esse trabalho de parto, né? Porque 9 meses para ter uma resposta sobre isso é muito tempo. E, infelizmente, não. Então, a primeira lâmina da navalha expressa, essas questões aí, e a novíssima, né, que a gente colocou, Umbrella Deal. Falar desse documento e resgatar a sua menção nos anais do Congresso Nacional, diversas vezes citado pelo ex-delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz, e também como parte dos resultados da investigação da CPI dos Correios durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Então, esses, né, os escândalos financeiros, a questão econômica, a questão material. Depois, a reformatação do Estado com a formação de um deep state clandestino amparado numa Grampolândia, num serviço de... como é que chamava isso? Arapongagem subterrâneo com o estado da arte e da tecnologia digital, como a gente já conhece no século XXI, através do Patriot Act, Tabajara. Quem não fala disso, estranhamente, já que os projetos vêm sucedendo no Congresso, não é escondido, também até segunda ordem está no esquema.
Fora quem não fala de Banestado e sucedâneos, como a gente mencionou ainda agora, chegando ao Umbrella Deal, que vem sendo executado de 92 até agora como um reloginho suíço. Terceiro, Evangelistão do Pó. Evangelistão do Pó. A aliança, bom, se não é formal, é tácita, mas a gente até acredita que em alguma medida ela tenha sido explicitada no subterrâneo, entre quem manda de fato no processo político brasileiro hoje, a autarquia militar e a autarquia da justocracia, e as facções criminosas, notadamente o PCC. Né? E, por último, a gente coloca essa quarta lâmina, então, da impressão do voto, a possibilidade de auditar a programação da urna. E uma operação pesada de comunicação vem sendo tocada pelos setores da imprensa hegemônica, e da que deveria ser alternativa, mas não é apenas a perna nanica da pinça, para dizer que questionar, com base na ciência, o estado atual das votações do Brasil é equivalente a ser bolsonarista. E eu vou mostrar aqui que a Rede Globo, portanto, insuspeita de ser favorável à impressão do voto, que ela não é, quando esse projeto foi aprovado em 2015, mostrou, com imagens produzidas pela própria Justiça Eleitoral, como seria essa impressão do voto, fisicamente. Ela seria numa impressora, com um lacre, uma tela, que não permite de forma nenhuma que o eleitor pegue nela, ainda a possibilidade de corrigir. Né? Então, primeiro que ele não pode levar para casa. Algumas pessoas alegaram assim, não pode levar para casa, mas aí ele vai poder, com o celular, tirar uma foto do recibo ali e levar para o traficante, para o pastor, para o miliciano. Bom, antes ele também podia tirar a foto da tela ali, votei, fazer um videozinho de 5 segundos, votei, presidente, confirme e tal, levar. Algumas pessoas falam assim, não, mas se a pessoa tivesse... Primeiro que já não pode levar celular para a urna, né? Mas a gente sabe que muita gente leva, faz a selfie da votação, temos que contar com isso. Aí a pessoa fala, não, mas nessa que o pessoal filmava a votação na urna, depois o pessoal malandro ia e botava corrige, e votava na pessoa em quem ela realmente queria votar. Ué, a mesma coisa se dá no voto impresso, porque ele aparecia na tela e você tinha que confirmar que aquilo ali correspondia ao que você votou na maquininha. Se você botasse corrige, aquele papelzinho vai ser descartado e você depois pode votar, como vai aparecer aqui no vídeo da Insuspeita Rede Globo. O voto impresso. E a gente vai mostrar aí umas imagens. Quando esse assunto do voto impresso começou a tomar fôlego no Congresso, o Tribunal Superior Eleitoral fez uns testes, umas simulações. Aí tem a urna eletrônica, do lado dela vai ter uma maquininha, como uma impressora pequenininha, o voto aparece ali, o eleitor vê pelo visor, por um vidro, confirma o voto. E o voto impresso vai para um lugar seguro, lacrado, não vai ficar com o eleitor, não. O TSE é contra o voto impresso. Diz que ele vai representar um custo adicional nas eleições de quase 2 bilhões de reais. Por isso também a presidente Dilma tinha vetado. Hoje, na sessão do Congresso, foi feito um amplo acordo entre os aliados do governo e a oposição para derrubar o veto. Os parlamentares alegam que, se houver necessidade com voto impresso, fica mais fácil de conferir esses votos. William. Então, eu pergunto a você o seguinte, vamos aplicar a lógica simples. Se esse pessoal da justiça eleitoral, né, o sistema político de uma forma geral, né, majoritário, quer dizer, nem é, porque a classe política vota, revota, trivota para ver a impressão do voto, mas se esse pessoal não tivesse nada a temer, por que resistir tanto à impressão do voto? Se há o meio técnico há anos, há décadas, os outros países fazem a votação mista, países com menos meios materiais do que a gente, Venezuela e Argentina, por exemplo. E o Brasil tinha até já a tecnologia desenvolvida ali num projeto piloto da justiça eleitoral, que eu vou mostrar ainda agora. Se há possibilidade técnica, por que inventar desculpa atrás de desculpa, com falácias claríssimas de demonstrar, para não fazer a impressão do voto? Isso aumenta o grau de suspeita. Por que eles não falam, bom, não tem nada para temer, então vamos, nós estamos enchendo o saco. Bom, vamos imprimir e acabar com esse argumento de você, Roberto Requião, de você, acadêmico, você, professor Diego Aranha, Adolfo Neto, Amilcar Brunazzo da Unicamp e tantos outros aí. Nós vamos acabar com essa suspeita porque o nosso sistema é liso, não tem problema nenhum e tal. Por que tanta ladainha e falácias para impedir isso? Ou ficar